Seja bem-vindo mais uma vez no nosso estudo de Palavra de Deus, no nosso estudo da Bíblia, hoje com um tema muito interessante, mais um tema dentro de Palavra de Deus. O tema de hoje é uma promessa maravilhosa. Antes de nós abrir a Palavra de Deus, nos fazer uma curta oração. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, Rei do Universo. Muito obrigado pelas oportunidades, Senhor, que me concedendo para nos ouvir, para nos estudar a Palavra do Senhor. E não te pedir, Deus, que o Espírito Santo pode seja nosso professor e orientando dentro da palavra e fazendo compreender a mensagem que me tem para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós dar continuidade ao nosso estudo de hoje com um tema, uma promessa maravilhosa. Qual que é a promessa que não te chama de promessas maravilhosas? Existem centenas de promessas bíblicas, promessas sobre a volta de Jesus e de muitas outras promessas que a Bíblia está apresentando. E hoje não quero falar especificamente de uma promessa que é mesmo maravilhosa. No livro de Gênesis, no capítulo 49, no verso 10, não te encontra uma promessa maravilhosa. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. A ele, ou seja, e a ele se congregarão os povos. A palavra de Deus fala o seguinte, essa é uma profecia. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. É interessante que nessa profecia, Deus até revela para a raça humana que também um Siló. Quem é Siló? Siló é um termo usado na Bíblia, é um termo hebreu que significa Messias. Então, ali o profeta, ou seja, a profecia, está falando que a autoridade, o poder está reina até que vem o Messias. O Messias, o Siló significa Messias. Siló é igual a Messias. Messias, que devia bem antes. Messias, Siló também significa aquele que dá descanso. O Messias que devia assumir prerrogativa reais como líder de Israel, ou seja, como líder do povo de Deus, e quem que toda nação te congrega e te obedece. Essa é a promessa que Deus faz através de seu servo Jacó. Até que venha Siló, e a ele os povos se congregarão. É uma promessa maravilhosa. Não te entende mais para frente o que isso significa. Então, dessa profecia, não te continua com uma outra profecia que está no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9 e verso 10. Não te parafrase, que está falando o seguinte: Eis aí vem o teu rei, justo e salvador humilde. No verso 10 está falando o seguinte: ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até extremidades da terra. Maravilhoso. Na primeira profecia, no hoje aqui, profeta, ou Jacob profetiza até que Messias vem. E na Zacarias, ali, faz uma outra profecia apresentando o rei. Eis que o rei já vem, um rei humilde, um rei salvador humilde, um rei justo. Ali, justo, nesse termo empregado na profecia, significa triunfante, um rei justo e triunfante, aquele que triunfa. Maravilhoso, não? Ele anunciará paz às nações.
O seu domínio se estenderá de mar a mar. Quer dizer, seu domínio que tem limite. Que tem limite de governação. Ele é o rei dos reis. Ele é rei das nações. Ele é o rei do mundo. É o rei salvador. É o Jesus, o Messias que vem. Então, ali nas profecias, a Bíblia está fazendo uma profecia, uma promessa de primeira vinda de Jesus Cristo. Então, tudo nós é ciente, tudo nós não acredita através da palavra de Deus, através da Bíblia, ou mesmo através da história, não te reconhece, não te aceita que Jesus Cristo vem para esse mundo e Jesus Cristo nasce uma vez nesse mundo. E não só nasce, mas também sofre, sacrifica, morre, ressuscita e vai para o céu. Nessa profecia, não te encontra uma coisa interessante. Depois de ter vindo a esse mundo, depois de ter morrido na cruz de Calvário, ressuscitado no terceiro dia e de volta para o céu, a Bíblia está fazendo uma outra promessa fantástica que não tem encontrado no livro de Hebreus. Bom, no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 28, a palavra está falando o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Interessante. Primeira vez, Jesus Cristo vem, nascido de mulher, como uma criança, e cresce no meio de homens, e carrega sobre si pecados de humanidade quando que foi crucificado na cruz de Calvário. E a Bíblia está falando que ele volta outra vez, mas 10 vezes que ele carrega pecado. 10 vezes que ele vai ser crucificado. Mas 10 vezes ele também como rei dos reis, como salvador, como senhor dos senhores. Para quê? Para bem salva, ou seja, para bem busca aquele que espera. A palavra fala o seguinte: aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, ele aparece uma segunda vez, porque ele busca aquele que espera na ele, ele busca aquele que vive para ele. Então, o que é que isso significa? Isso significa que tudo aquele que vive esperando na Jesus Cristo, que tem esperança na salvação em Jesus Cristo, vive de sorte que quando Jesus Cristo volta, pode levá-lo para o reino eterno. Jesus Cristo ele mesmo faz uma outra promessa. A promessa que não tem encontrado escrito no livro de São João, capítulo 14, no verso 1 a 3. Não te lê o seguinte: Vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na Hebreus, a palavra fala, é Jesus que oferece-se sobre a cruz, tendo sido oferecido sobre a cruz, e tapar-se um segundo vez, mas sem pecado. E agora Jesus, ele mesmo faz essa promessa, meta bem preparando um lugar e meta volta outra vez. Para quê? Para busca ser eleitos, de sorte que lá onde que ele está, que ser discípulos, que ser eleitos, que aquele que salva esteja junto com ele. Uma maravilhosa promessa. Agora, não é coisa que Jesus Cristo promete através de esse verso. Vou preparar-vos lugar. Jesus vai preparar lugar para quem? Jesus vai preparar lugar para tudo aquele que espera nessa salvação, para tudo aquele que vive para isso, para tudo aquele que entende, vive para um Salvador que morre para ele, para tudo aquele que decide entregar sua vida na mão de Jesus Cristo, para tudo aquele que deseja vive uma vida de acordo com sua vontade. E Jesus Cristo vai preparar lugar para mim, para vós, para outros, para aquele que deseja realmente a salvação eterna. Também uma outra promessa: virei outra vez. Então,
além de preparar lugar, Ele mesmo também busca aquele que se espera. Ele também busca aquele que se vive para Ele. Então, ele vai preparar um lugar e depois ele volta, também busca aquele que vive, aquele que espera nele. E uma terceira lição que não pode tirar desse verso, ele fala, tomarei para mim mesmo. Quer dizer, ele também busca ser eleito para ele mesmo. Não lembra de promessas de profeta Zacarias? O profeta Zacarias falou o seguinte, ali, eis aí teu rei, o rei. Então, Jesus Cristo está bem tomando e está levando para sereno. Então, ele estava a ser rei dos salvos, rei das nações. E esse domínio está estende sobre toda a terra, de mar a mar, de Eufrates até extremidades da terra. Essa é a promessa, uma maravilhosa promessa. Quarto lição dentro de essa promessa, desse verso, é o quê? Que onde eu estou, que estejais vós também. Então, é maravilhoso, muito maravilhoso. Então, lá onde que Jesus está, ele leva ser salvos junto com ele. Tudo aquele que vive esperando na Jesus Cristo, que alcança a salvação, então ele também vive na reino do Senhor Jesus Cristo. Lá onde que Jesus está, também está os salvos, que salva através do sangue de Jesus Cristo. Uma pergunta simples. Como será a vinda de Jesus Cristo? Como virá Jesus Cristo? Como é que Jesus Cristo está volta para esse mundo? Jesus Cristo também de maneira corpórea. Corpórea como assim? No livro de Atos, capítulo 1, verso 11, a palavra de Deus está falando, mas Jesus Cristo está volta de modo que ele subiu para o céu. Assim como ele subiu para o céu, também ele diz na hora de se vir. Assim como ele sube de corpo físico, também ele volta de maneira física. De maneira que todo o olho está olhando, assim como está escrito no Apocalipse, e todo o olho está olhando, Jesus Cristo está volta. Uma promessa maravilhosa. E também esta volta de maneira audível. Todo mundo está ouvindo quando Jesus Cristo está volta. Até os mortos, até aquele que está no cemitério, até aquele que está sepultado, está ouvindo Jesus Cristo está volta. Até Jesus Cristo ele mesmo, na São João capítulo 5, ele está falando, a hora da chega que até aquele que está morto está ouvindo voz de Filho do Homem e está levanta. É uma maravilha. É uma maravilha, sabe? Mas mesmo aquele que está morto, aquele que mora em Cristo, está levanta naquele dia que Jesus Cristo está volta. Então, no livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13 a 17, ele está falando, mas Jesus Cristo também com alarido, com trombeta, com clamor. Anjos tocam a trombeta de maneira audível. Jesus Cristo está volta, e cada volta na silêncio, de maneira invisível, cima alguns ensina, mas Jesus Cristo também de maneira secreta, tem arrebatamento secreto, mas isso a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que Jesus Cristo também de maneira corpórea ou visível, também de maneira audível. E também, Jesus Cristo fala, mas nessa volta, todo mundo está olhando. Vinda de Cristo é mundial. Não está encontrado no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 27. Está falando, assim como o relâmpago está sai do ocidente e está mostra no oriente, assim está a ser volta de Filho do Homem. Então, em qualquer parte do mundo onde que estiver homem, está olha, Jesus Cristo está volta. Então, Jesus Cristo promete esta volta e de maneira que todo mundo está olha. Então, Jesus Cristo está volta de maneira corpórea, de maneira audível e universal ou mundial. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, está falando, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Então, se todo o olho verá, quer dizer que é de maneira universal ou mundial. Então, se hoje alguém fala, Jesus Cristo ia bem, ou Jesus Cristo está ali, Jesus Cristo está lá, quem não acredita simplesmente, por quê?
porque Jesus Cristo está falando, mas horas que está volta, mas tudo hoje está hoje, até mesmo aquele que matou está hoje, Jesus Cristo está volta. Isso é muito importante que nos leva em consideração. Agora, o que está ocorre quando Jesus Cristo volta que te torna essa promessa maravilhosa? Tem algumas coisas que te acontecem que é maravilhoso demais. Nos siga na Bíblia, nos lê na Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17. Primeira coisa que te ocorre, horas que Cristo volta, é maravilhoso. Imagina, você tem um parente, você tem um pai, você tem um filho, você tem um tia, você tem uma pessoa que você ama tanto, mas que infelizmente morte legal, ou que infelizmente parte antes de bom. Você tem vontade de tornar o dial. Então, Jesus Cristo te dá essa oportunidade, esse privilégio, essa ocasião de quem que salva na primeira ressurreição, de encontra, de abraça. Novo encontro, oh, que promessa maravilhosa. Então, a primeira coisa que acontece, ou que ocorre na vinda de Jesus Cristo é a ressurreição dos justos. Justos ressuscita primeiro. E segunda coisa que acontece é a transformação de justos vivos. Primeira é a ressurreição de justos mortos e segunda é a transformação de justos vivos. Que promessa maravilhosa! Imagina o que será quando que você encontra com alguém que você ama tanto, mas que por causa do pecado, morte legal antes de bom. Ou se porventura, tudo nós, no parte antes de vinda de Cristo, que alegria será naquele momento de ressurreição, quando justos ressuscita de maneira de um corpo incorruptível, de um corpo semelhante ao corpo de Cristo, semelhante a esse corpo de glória. Assim está escrito na palavra do Senhor. Que maravilha, não é? É uma maravilha, uma maravilhosa promessa. A terceira ocorrência na vinda de Cristo, essa ali é agora maravilhosa. Encontro com Jesus Cristo nos ares. A palavra está falando que tanto os ressurretos, aquele que ressuscita, os justos ressuscitados, os justos transformados, tem encontro com Jesus Cristo nos ares. Imagina, como será aquele dia, horas que não encontra com o Senhor Jesus Cristo, tem a oportunidade de dar a Jesus um abraço. Que maravilha! Sube com Jesus nas nuvens dos céus. É uma maravilha. De tanto pensa nisso, te sente saudade, te sente vontade para que aquele dia aconteça. Para hoje, o avô, o pai, o tio, pessoas, entes queridos que morte leva. E isso devido ao pecado. A morte é consequência do pecado. Então Jesus Cristo também põe fim no pecado. Que alegria será. Que maravilha será. É um dia maravilhoso, um dia glorioso, não é? É verdade. Na segunda de Tito, ou seja, no livro de Tito, capítulo 2, no verso 13 e 14, a palavra está falando o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então, na esperança de que Jesus Cristo em breve voltará, queridos, nos espera o breve aparecimento glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira vez, Jesus Cristo bem nascido como uma criança, numa manjedoura, mas de segunda vez também agora gloriosamente glorioso, e também como Rei dos Reis, como Salvador, não como o menino, não como homem, mas dez vezes também como um Salvador, como Rei dos Reis. Então a Bíblia está falando para nos aguarda a bem-aventurada esperança de aparecimento glorioso, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amados,
que Ele mesmo, a si mesmo, entrega para nós, para poder remir, para poder salvar, para poder resgatar da iniquidade e para purificar, e para purificar para Ele um povo tudo exclusivamente seu, zeloso de toda boa obra. Amados, isso é maravilhoso, Compreende que nós não estamos a fazer parte desse plano de Deus. Deus tem um plano especial para nós. Por isso que fazemos essa promessa maravilhosa. Não só te fala de justo, é certo, te fala de justo. Importa que não fale de justo, porque Deus quer que nós não seja justo. Agora, uma pergunta. O que é que acontece com ímpios? Quem que é ímpios? Ímpios é tudo aquele que rejeita a palavra de Deus. Ímpios é tudo aquele que rejeita a salvação de Jesus Cristo. Tudo aquele que rejeita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como Salvador. Apocalipse, capítulo 16, no verso 15 e 17, está falando o seguinte. Esse é o que acontece com os ímpios, aquele que salva, aquele que aceita Jesus, aquele que vive para Jesus, aquele que espera a vinda de Jesus. Então fala o seguinte: tanto grande como pequenote, livre, escravo, rico, comandantes e outros, falou o seguinte: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, para aqueles que aceitam Jesus, para aquele que entrega sua vida a Jesus, naquele dia, coisa que está falando, ele está corre para rocha, está corre para monte, está falando monte, cai sobre nós, cai sobre mim, panca hoje aquele que está bem sentado no trono. Amados, nunca deseja isso para ninguém. Nunca deseja isso para ninguém. Nem para mim, nem para meus amigos, nem para meus conhecidos, nem para pessoas que nunca conhecem, nem para ninguém. Então, Deus deseja que nós tudo não pode entrar no caminho de salvação. Deus crê que tudo hoje, nós tudo, entrega-nos vida a Cristo para que não pode alcançar a promessa de Senhor Jesus Cristo. Então, na segunda de Pedro, ele está falando o seguinte, que Deus que retarda essa promessa, mas é por causa de que ainda que arrepende, que essa te espera. Segundo de Pedro, capítulo 13, no verso 9, não tem encontrado assim. Então, ainda, amados, não te lê uma segunda vez o que está escrito na Hebreus. Na Hebreus, capítulo 9, verso 28, então relembra o que está escrito, que Jesus Cristo, tendo oferecido-se sobre a cruz, está volta outra vez, também uma segunda vez, sem pecado, para aqueles que se esperam. Você está pronto para esperar Jesus Cristo? Está pronto para aceitar, para receber essa promessa maravilhosa de Senhor Jesus Cristo? Que também, outra vez, para quê? Também busca ser eleitos. Então, queridos, que a paz de Deus continua com nós. Que a paz de Deus esteja no nosso coração. Que o Espírito do Senhor pode mover nosso coração, fazendo compreende, fazendo entende, fazendo aceita essa promessa, porque essa promessa é realmente maravilhosa. Que Deus pode abençoar, que Deus pode ajudar, que Deus pode estar no nosso coração, que nós não aceita essa promessa de Deus e que na vinda de Cristo não pode ser de futuros moradores do reino dos céus. Que Deus pode abençoar, Deus abençoe essa palavra. Amém. Querido amigo, nesse momento, te convido para fazer uma oração. Oremos. Eterno Deus e Pai, graças não te rendinho para maravilhas que me faz para nós. E nesse momento, Senhor, não te entrega na mão de todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento. Todas as pessoas também que têm desejo de entregar essa vida na mão do Senhor Jesus Cristo e de aceitar as promessas, Senhor. Não sabe que nesse conflito no qual não te vive, de conflito entre o bem e o mal, não é nada fácil. Mas não te pede que o Espírito Santo pode comover o coração de cada pessoa, que cada um pode tomar essa disposição de amar Cristo e de fazer sua vontade, sobretudo de aguardar sua vinda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não te ora. Amém.